Amém. Paz do Senhor para todos. Vamos dar início aqui com a oração. Logo em seguida a gente dá sequência nessa transmissão. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Amém. Pai querido, aqui estamos diante da Tua face para Te louvar, para Te dizer que nós Te amamos e estamos à disposição do Teu Espírito para que Ele faça em nós aquilo que está no Teu coração, a realização dos Teus planos, dos Teus projetos em nossas vidas é o nosso desejo, é a nossa vontade também. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, nos dá a Tua direção pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, na Tua graça e no Teu amor, que sejamos mais uma vez, mais um dia, mais um culto abençoado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E a glória para sempre é tua. Céus e terra se prostram diante de teu nome. Os céus se abrem, venceu a morte. E a glória para sempre é tua. Nada pode vencer o poder de teu nome. Rei dos reis, todo o universo canta. Deus eterno, és tão maravilhoso, tão maravilhoso. E o grito da terra é o teu louvor. Deus eterno e a luz para todos é teu santo nome, pois a glória é tua. Deus eterno, toda a glória é tua, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre é tua. Céus e terra se prostram diante de teu nome. Os céus se abrem, venceu a morte, e a glória para sempre é tua. Nada pode vencer o poder de teu nome. Rei dos reis, todo o universo canta. Deus eterno, és tão maravilhoso, tão maravilhoso. E o grito da terra é o teu louvor. Deus eterno e a luz para todos é teu santo nome, pois a glória é tua, Rei. Deus eterno, toda a glória é tua, Senhor. Rei dos reis, todo o universo canta. Deus eterno, és tão maravilhoso, tão maravilhoso. Rei dos reis, todo o universo canta. Deus eterno, és tão maravilhoso, tão maravilhoso. E o grito da terra é o teu louvor. Deus eterno e a luz para todos é teu santo nome, pois a glória é tua, Rei. Deus eterno, toda a glória é tua, Senhor. E o grito da terra é o teu louvor. Deus eterno e a luz para todos é teu santo nome, pois a glória
Você me deu vida, eu não posso explicar tudo que és pra mim. Hoje que me salvou, dou o que tenho a ti. Que todo dia eu seja a luz que brilha teu nome. Todo dia, Deus, aprenderei a esperar. Peço que eu possa te conhecer mais. Tu me guias em cada simples passo que eu der. Que todo dia eu seja tua luz para o mundo. Todo dia, por ti eu vivo. Todo dia te seguirei, Deus. Todo dia vou com você, Senhor. A esperar, eu peço que possa te conhecer mais. Tu me guias em cada simples passo que eu der. E todo dia eu seja tua luz pra o mundo. Todo dia, hoje eu vivo. Todo dia te seguirei, Deus. Todo dia vou com você, Senhor. Todo dia, por ti eu vivo. Todo dia te seguirei, Deus. Todo dia vou com você, Senhor. Hoje eu vivo todo dia. Hoje eu vivo todo dia. Hoje eu vivo todo dia. Eu vivo todo dia, hoje eu vivo todo dia, hoje eu vivo todo dia. Hoje eu vivo todo dia, hoje eu vivo todo dia, hoje eu vivo todo dia. Hoje eu vivo todo dia, hoje eu vivo todo dia, hoje eu vivo todo dia. Amém. Então vamos dar início aqui, amados, na palavra, para nós meditarmos um pouco naquilo que Deus tem para nós, na revelação da palavra dele, pelo seu Espírito. Amém? Queria ler aqui uma referência com os irmãos, introdutoriamente, que está lá em Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, Paulo está falando aqui nessa carta aos Romanos, que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que está para ser revelada para nós. A gente já pensa logo, nossa, que aflições
são essas, né? É o coronavírus, é todas essas tragédias que nós estamos assistindo, que nós estamos vendo, é todo esse sofrimento, essa opressão. É também, mas não necessariamente, né? Não enfaticamente que seja isso. Na verdade, as aflições, é como ele falou um pouco mais para frente aqui, que aqueles que são de Cristo, eles sofrem com as dores de parto, mas pelas coisas espirituais, né? Numa vida física, numa vida humana, numa vida secular, que tanto nos oprime, né? Que tanto nos leva às coisas aqui desse mundo, isso não nos aflige por tudo que a gente vê, irmãos, assim, no sentido espiritual, como as igrejas sendo enganadas, né, por tantas coisas, o inimigo enganando, né, as pessoas. E, né, tudo que a gente está vendo, irmãos, aponta para o final mesmo, né? Não tem outra explicação, realmente é o final, é o fim dos tempos, né? E Paulo nos tranquiliza aqui, falando que essas aflições não são para comparar, né? Por isso que o Espírito Santo, irmãos, ele é o Consolador, porque essa palavra, né, ela nos consola, ela nos dá esperança, ela nos faz enxergar o lado espiritual das coisas, né? Deus tem nos revelado as coisas espirituais. E não há uma outra forma de ser revelada senão pelo seu Espírito e na palavra dele, né? Existe uma outra referência, irmãos, né, lá de Mateus 14, 22, que fala quando Jesus estava andando sobre o mar, né? Ele pediu para os discípulos saírem na frente e ele ia despedir a multidão, né? Os discípulos foram. Aí diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, mas ele foi caminhando pelo mar. E os discípulos ficaram assustados, pensando que era um fantasma, né? Porque, segundo narra a Bíblia, estava tendo uma tempestade, o mar estava em fúria, açoitando, né, o barco. E eles todos com medo, e de repente eles se deparam com aquela imagem. E Jesus fala para eles, olha, não vos assombreis, sou eu. Aí eles, né, se acalmaram um pouco e Pedro coloca em xeque aquela palavra e fala, se és tu mesmo, né, manda que eu vá até você caminhando, né. E Pedro vai, né, e depois tem toda aquela história que ele começa a afundar, né, porque duvidou, porque não creu, né, ficou com medo. E o medo, né, nos leva à dúvida, a dúvida nos leva à incredulidade. E é uma sequência, né, de erros ali de Pedro. Mas na verdade eu não queria falar sobre isso, irmãos. Esse grande milagre que Jesus fez lá no mar, né, andando sobre o mar, ele não queria status ali, né, falar para os discípulos, nossa, como ele é poderoso, né, ele anda sobre o mar. Ele não queria, né, mostrar que ele tinha poder. Não, nada disso, longe dessas coisas, né. Se ele quisesse isso, ele teria feito lá no meio da multidão, né, porque a multidão estava às margens do mar, mas ele despediu primeiro a multidão, né, então ele não queria ibope, ele não queria status, fama, poder, nada disso. Mas ele queria, irmãos, mostrar para os discípulos que, como Paulo disse aqui na carta aos Romanos, que as coisas de Deus, né, estão muito acima. As coisas do outro reino, não dá para comparar com as coisas aqui desse mundo. Ele quis mostrar para os discípulos que a fé é muito importante para vencer todos os obstáculos. Ele quis mostrar para eles que o outro reino, né, não se limita a essa vida física aqui.
Ele quis fazer uma demonstração que o outro reino é bem melhor. Né? Na verdade, foi isso que ele quis dizer. Ele caminhando sobre o mar, olha, existe uma outra vida, uma vida espiritual, um reino espiritual, que nós não somos subjugados à lei da física, à vida física, à vida material. Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus, está muito além dessas coisas. Eles ficaram assustados, né? Atônitos, falando, nossa, mas depois que ele entrou, até o vento, quando ele entrou no barco, o vento cessou, a tempestade acabou. E tudo isso, irmãos, né, aponta realmente para aquilo que Paulo veio confirmar depois, que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós está para ser revelada, Paulo disse. E realmente, irmãos, né, hoje isso, eu acho que está claro para toda a igreja, né, que nós estamos vivendo o último dia, aquele dia. Estava acompanhando a mensagem, né, do nosso pastor, Fernando Takayama, ele falando, né, acerca da primeira Páscoa, lá de Gênesis 12, aliás, de Êxodo 12, que fala lá, né, da instituição da primeira Páscoa, que houve lá, irmãos, né, na verdade houve uma grande tragédia, um marco. Além de todas as pragas, né, teve a morte dos primogênitos do Egito. E Deus havia antecipado para o povo de Israel, olha, matem cada família, né, cada lar, matem, sacrifiquem um cabrito, um cordeiro, aliás, e com aquele sangue, né, vocês vão passar nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue ali do cordeiro e não vai entrar naquela casa, não vai morrer ninguém ali. Todos nós sabemos que isso é uma metáfora, né, para os dias atuais, para os dias de Cristo, a vinda dele, que já foi a instituição da segunda Páscoa. A primeira Páscoa, irmãos, era uma metáfora para a segunda Páscoa. A segunda Páscoa foi realizada com Jesus Cristo. E haverá uma terceira Páscoa, que é essa que nós vamos viver agora, irmãos, né? É exatamente este momento que está sendo um marco também da história da humanidade. Como essa pandemia, né, que veio para impactar. Não tem nenhum país que não foi impactado com esse vírus. Todos foram. Né, os presidentes, governadores, não escolheu classe social, não escolheu nada. Todos, de uma certa forma, foram atingidos por esta pandemia. E eu queria ler com os irmãos aqui a referência onde Jesus prometeu dessa Páscoa que nós vamos viver agora, né? Que está escrito lá em Mateus 26, 29. Diz assim, ó, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Que reino, irmãos, né? É o reino agora que vai entrar. Essa transição que nós estamos passando, dessa pandemia, dessa parada que houve, que todo mundo tem que ficar em casa, inclusive a igreja de Deus, é a preparação, irmãos, para essa Páscoa. Quando, na instituição da segunda Páscoa com Cristo, que é aqui mesmo em Mateus, um pouquinho antes aqui, ele fala, né, dessa segunda Páscoa, houve também, né, foi um marco também da história da humanidade, né? Assim como na primeira Páscoa lá no Egito, foi porque o Egito, né, era a suprema nação da época, né? Eles dominavam o mundo. Na segunda Páscoa, né, houve todo aquele impacto também com a morte de Cristo, né? Dividiu a humanidade, dividiu a história da humanidade. E agora na terceira Páscoa, irmãos, está acontecendo isso. Né? Por isso que eu falo que está muito claro, olha, Deus guardando a igreja dele, Deus anunciando o fim mais intensamente agora. E a gente está vivendo esse momento.
não é conto do carochinho, não é conto de fada. Nós estamos vivendo esta realidade, né, impactante para todos. Amém? Então, meus amados, né, em tudo isso que o nosso pastor falou, né, dessa primeira Páscoa, da segunda Páscoa e da terceira Páscoa que nós vamos viver agora, existe a igreja, né, a igreja de Deus, a igreja que Ele escolheu para fazer a diferença, para anunciar estas coisas. A igreja, irmãos, verdadeira, ela se perdeu pelo caminho. Né? Para a igreja dar continuidade, nós tivemos que viver a palavra de Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia, que fala, olha, volta de onde caíste, né? 1946, arrepende-te, né? Volta, porque deixaste o primeiro amor. A igreja pura, irmãos, ela se descaracterizou com o tempo. Aqueles que voltaram, né, lembraram de onde caíram e voltaram, como nós temos aprendido aqui, irmãos, ao primeiro amor. Qual que é o primeiro amor, irmãos? É a igreja que vive no amor, né? Não existe outro meio, é a igreja do amor. É a igreja que começou lá, 1946, a igreja caiu ali, meus amados. Começou a entrar a teologia, começou a entrar o dinheiro, a igreja foi corrompida. E Deus nos mostrou isso claramente, né? Nós voltamos lá. E isso, irmãos, né? Paralelamente, eu queria ler com os irmãos, para fazer esse paralelo aqui, de primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Diz assim, ó, e disseram-lhe, eis que já está velho, né? O povo de Israel estava falando isso para Samuel. Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Aí no versículo 6, né, ele continua, porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgues. E Samuel orou ao Senhor. E disse, versículo 7, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Irmãos, né, o que isso tem a ver com a igreja, né, que perdeu-se pelo caminho, que perdeu-se, se corrompeu? A igreja verdadeira, irmãos, ela não anda conforme as outras igrejas. Ele está falando aqui, olha, nós queremos um rei como as outras igrejas, né, como as outras nações, nós queremos ser igual. Não, irmãos, Deus não quer isso. Deus não quer que a igreja verdadeira dele seja iguais às outras. Ele quer que a igreja viva a integridade da palavra. Ele quer que a igreja viva o espiritual. A igreja espiritual, irmãos, ela é literalmente dirigida pelo Espírito. Não existe meio termo. Não existe fonte, né, outra fonte. Ela é dirigida somente pelo Espírito. E no amor, sem dinheiro, sem teologia. Não existe outra forma, irmãos. Esta é a única, é a verdadeira, é a do Espírito. Né? Quando você constitui outra, né? Deus falou, eles estão me rejeitando. Eles estão me rejeitando porque eles não estão querendo que eu reine mais em seus corações. E foi isso que aconteceu com a igreja, meus amados. A igreja se corrompeu porque não deixou, né, Deus reinar soberanamente na igreja. Deixaram o primeiro amor. Deixaram a igreja de Daniel Berg, Gunnar Wingre,
A igreja pura, que não dependia, irmãos, de teologia nenhuma. Isso é um formalismo dos homens. A igreja se perdeu, se corrompeu. E Jesus Cristo foi claro quando ele disse, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A teologia, irmãos, é uma grande fonte de movimentação de dinheiro, de renda. A igreja não precisa de teologia. A igreja precisa de chamado. A revelação é dada pelo Espírito, não por nenhum outro sistema. Não existe outra fonte, irmãos. A Bíblia, ela é categórica. Ela fala com todas as propriedades possíveis que a fonte verdadeira é do Espírito. Por que ele falou para Nicodemos, olha Nicodemos, você tem que nascer de novo. Porque Nicodemos era teólogo e não entendia as coisas do Espírito. Por que Paulo disse, olha, tudo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu considero esterco. Porque, irmãos, era teologia. Os doutores da lei, todos foram reprovados por Cristo. Ele falou, na cadeira de Moisés estão sentados os doutores da lei, os escribas e fariseus. Reprovou. A graça, irmãos, ela nos dá esse respaldo de você ter uma igreja vivida somente no amor. Somente nas coisas de Deus. Amém? É lindo essa história, irmãos, das Páscoas, que nós estamos vivendo. Da primeira Páscoa, da segunda Páscoa com Cristo e da terceira Páscoa agora que nós estamos para entrar nessa fase, do reino milenial de Cristo. A igreja está sendo preparada para isso. Irmãos, olha, no decorrer do período, Deus vem nos mostrando isso, eu acho que muito claramente. De 5 anos para cá, Deus ele fez que uma espécie de exclusivismo, não que nós somos melhores, mas com esse ministério, Deus começou a anunciar que realmente era o fim, que realmente o que o Espírito tem mostrado, aqui, as etapas que Deus tem mostrado aqui para o nosso pastor Fernando, que ele tem distribuído pelo Espírito aos nossos corações, tem feito toda a diferença, meus amados. Olha, irmãos, eu estou tendo que rever todos os meus conceitos sobre o arrebatamento da igreja, sobre lá atrás, quando Lutero se levantou, contra a igreja, dividiu a igreja no meio. Eu estou tendo que rever todos esses conceitos. A gente acha que é uma coisa, irmãos, mas o Espírito começa a mostrar, o Espírito começa a nos mostrar como que realmente funciona as coisas de Deus, o que realmente Ele quer para a igreja do céu, a igreja verdadeira, a preparação, a igreja que vai reinar, irmãos. Ela não pode ser igual às demais. Ela tem que estar com o mesmo Espírito de Cristo. E isso, irmãos, não é apenas palavras. A igreja tem que viver isto, o Espírito de Cristo na íntegra, ali no dia a dia, literalmente. A igreja tem que viver isso. A igreja não pode simplesmente pregar, não pode simplesmente ter uma teoria das coisas de Deus. A igreja, ela funciona na prática, ela funciona no dia a dia. A igreja verdadeira, irmãos, ela não se limita, em hipótese alguma, às coisas aqui dessa terra. Quando, irmãos, o pastor sempre, dos tempos para cá, ele vinha sempre pregando isso. Eu vejo hoje como Deus estava cuidando de nós sobre várias coisas, vários assuntos. Os irmãos lembram aqui, o pastor Carlos até parecia meio chato, mas não era Deus, era o Espírito Santo nos preparando para este momento. Era a igreja de Deus sendo preparada, era a igreja de Cristo, desde lá, que eu falo para os irmãos, que nós temos o mesmo Espírito da nossa igreja mãe, da sede, do pastor Fernando Takayama. Deus sempre confirmava aqui toda a palavra que vinha de lá.
Quando a gente olhava, nossa, tudo aquilo que foi falado aqui, Deus está falando lá, tudo que Deus está falando lá, Deus está confirmando aqui. E a igreja de Deus, irmãos, ela anda assim, na direção da palavra pelo Espírito, né? Pelo Espírito. Quando nós caímos, irmãos, em 1946, quando a igreja caiu, eu não era nem nascido ainda. Mas hoje a gente vê isso claramente pela história, que a igreja realmente se descaracterizou, meus amados, né? A igreja tem que voltar a viver pela fé, como Jesus Cristo mostrou para aqueles homens no barco, para aqueles discípulos. E era uma coisa, irmãos, que Deus queria ali com intimidade. Ele não quis mostrar para a multidão. Ele quis ter uma coisa a sós com os seus ali. E é para poucos mesmo. Ele queria mostrar para eles, para que eles, né, entendessem que as coisas dos céus é diferente. As coisas de Deus, ela não é comum, ela é diferente. É uma coisa que Jesus Cristo veio trazer para que a igreja pudesse perceber a grandeza do reino, né? Não dá para comparar, como foi lido aqui em Romanos 8, né? Não dá para comparar nada, irmãos, aqui nessa terra. Não é só as aflições, mas as coisas que também a gente julga que são boas, né? Que são belas, não dá para comparar com a glória que está para ser revelada em nós, né? Não dá para comparar. Amém, meus amados? Né? Então, a palavra de Deus, ela sempre vem nos mostrar os horizontes desses últimos dias. A Bíblia, ela é linda, a palavra de Deus, né? Ela é maravilhosa em todos os sentidos. Amém? Então, eu acho que tá bom, né? Por enquanto, até Deus nos dá uma outra oportunidade, né? E a gente vai vivendo a palavra dele na revelação do Espírito, na graça, irmãos, né? Vamos esquecer a espada da lei, a opressão da lei, e vamos viver essa graça que Deus tem nos revelado. Amém, meus amados? Por enquanto, era só isso, amém? Vamos fazer uma oração. Quero convidar a igreja a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Pai, nós te agradecemos por tudo que você tem sido para conosco nesses últimos dias que estamos vivendo. Nós te agradecemos porque o teu Espírito tem revelado a profundidade da tua palavra a nós, pequeninos, simples, mas você tem revelado a nós. Nós te agradecemos por tudo que você tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos por estar vivendo este momento lindo da história da humanidade. Preserva-nos como as 10 virgens que tinham azeite para o grande encontro com o noivo. Nos preserva, Pai, como igreja tua, como povo teu, pela bênção da tua palavra, do teu Espírito nas nossas vidas. E que o grande amor do Pai, a graça e salvação de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Amém.